Escravo precisa de reconhecimento, caramba! Ao contrário de vocês, a minha Bíblia não tem apenas uma página. E aí eu cruzo os meus braços e espero essa turminha aí do oba-oba vir me contraditar. Enviaram para mim durante esses dias, alguns irmãos queridos, seja lá no WhatsApp ou no Messenger, o vídeo, apenas um trecho da pregação desse pastor arminiano pentecostal assembleiano, tá bom? E me solicitaram para fazer um vídeo em resposta ou em refutação. De antemão, eu preciso destacar um ponto aqui, um detalhe interessante. Eu não sigo esse tipo de canal, tá bom? Eu não perco meu precioso tempo com teologia arminiana ou pentecostal, tá bom? Não perco meu tempo. É que os irmãos enviam para mim trechos, partes de vídeos, e para responder o pedido, a solicitação dos irmãos para fazer um vídeo resposta, um vídeo refutação, então eu assisto esses vídeos, tá bom? Mas eu não perco o meu tempo. E aí enviaram para mim esse pastor falando acerca do calvinismo ou dos calvinistas. Bom, eu gostaria de pensar. E de antemão também destaco que alguns possivelmente vão chegar aqui nos comentários e vão dizer: você pegou apenas um trechinho de uma exposição de 1 hora, se é que posso chamar de exposição isso aqui, né? Então você pegou um trechinho apenas de 2, 4 minutos para falar contra. Tem que assistir todo o vídeo. Meu amigo, não fala o que você não sabe, tá? Porque eles costumeiramente postam esse tipo de comentário, né? Tem que assistir tudo. Eu conversei com a minha esposa e disse: eu vou assistir. Como faço em todos os vídeos, eu faço isso. Quando enviam para eu responder, não interessa se o vídeo tem 1 hora, se o vídeo tem 2 horas, eu assisto, porque é necessário eu ouvir o argumento para depois analisar e responder. Ok? A gente tem que pensar para responder. A gente não é um desvairado que argumenta sem pensar, sem raciocinar e vai blá 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 blá, soltando palavras ao ar. É necessário pensar, se raciocinar para escanear bem as palavras. Tá bom? Então assisti esse vídeo, tem 50 minutos, para ser preciso, 51 minutos, tá lá, ó, e 16 segundos. Ok? Eu assisti. É claro que eu vou destacar apenas o trechinho que enviaram para mim e postaram em várias páginas de Facebook. Eu só vou destacar esse trechinho, mas eu assisti para falar e vocês podem verificar, tá bom? E eu gostaria também que você deixasse seu like, verificasse sua inscrição, tá bom? E compartilhasse nossos vídeos. Sabe que o meu livro ainda está à disposição e eu conto, meus irmãos, nós estamos quase chegando a 5.000 inscritos. Eu farei o sorteio do meu livro para um dos meus inscritos, tá bom? Por isso eu conto mais uma vez com a ajuda dos senhores. Vamos lá? De Imperatriz do Maranhão, cheia. Mandei a foto do templo do Jardim, cheia. Do templo de Americana, cheia. Isso. Olha aí. Olha os analfabetos. Sabe qual a nossa diferença entre nós e vocês? Nós temos fogo. É um fogo estranho. Pastor Josué, meus amigos pastor. Para você se contextualizar um pouquinho, eu preciso ser um pouco lacônico nesse vídeo. Vou tentar. Para você se contextualizar, esse pastor aí, ele está falando sobre a diferença que há entre pentecostais e entre, como ele destaca no sermão, calvinistas ou monergistas, né? Ele estava dizendo: olha a diferença dos nossos templos para as igrejas de vocês. Uma massa de gente que nos segue, olha para a igreja de vocês. Sabe qual é a diferença? É que nós temos fogo, mas é um fogo estranho. É um fogo que é muito parecido com aquele fogo do episódio da vida de Jó. Você lembra? De Jó capítulo 1, quando um dos filhos de Deus apresentaram-se diante do Deus Todo-Poderoso, e diz o texto que foi entre eles Satanás. E Satanás se apresentou, e todo mundo conhece a história, e Deus disse: vai, toque em tudo que ele tem, não estende a tua mão contra ele, e diz o texto que Satanás sai. E uma das primeiras adversidades que Jó sofreu foi a perda de suas ovelhas, de seus rebanhos, e também a perda de seus filhos. Por quê? Porque Satanás veio
e derramou fogo do céu contra as ovelhas de Jó, consumiu os filhos de Jó, quando estavam se banqueteando, fez uma catástrofe, ok? E aí um dos servos de Jó saíram correndo ao encontro dele e argumentou dizendo, olha, fogo de Deus desceu do céu e consumiu tuas ovelhas e consumiu teus filhos. Só eu escapei para te trazer a notícia. Confira Jó capítulo 1. Note que o mensageiro, que o servo de Jó destacou, fogo de Deus desceu do céu. Mas não era fogo de Deus. Não foi Deus quem trouxe aquele fogo. O texto diz que Satanás quem trouxe fogo e consumiu tudo. Mas o mensageiro atribuiu aquele fogo de Satanás ao fogo de Deus. Olha, fogo de Deus desceu do céu. Mas não era o fogo de Deus. E nós estamos vivendo em um contexto, né? Que nós estamos vivendo um tipo de fogo que não é um fogo que é proveniente de Deus. Não é um fogo santo, purificador. Não é um fogo que provém da Santa Escritura. Mas é um fogo estranho. É um fogo que tem enganado e manipulado muita gente. É um fogo que tem produzido muitas heresias e gamas de erros perniciosíssimos no seio do cristianismo. É um fogo estranho. Agora, note, a nossa igreja, o templo está lotado porque nós temos fogo. A diferença nossa e a de vocês é que nós temos fogo. Ou seja, vocês não têm, calvinistas, monergistas. Por isso que as igrejas de vocês são vazias, apáticas, anêmicas, inertes. É por isso que a igreja de vocês não tem esse crescimento. Agora, diferente do que esse pastor fala, Jesus, em contrapartida, diz o oposto. E ele diz o seguinte, que o evangelho genuíno e verdadeiro, ele atrairia uma minoria. Você sabia disso? Mateus 7, versos 13 e 14. Em contrapartida do evangelho verdadeiro, que atrairia uma minoria de gente, o evangelho falso atrairia uma massa de gente. Você sabia disso? Mateus 24 e 24, disse Jesus. 2 de Pedro 1, 2 de Pedro 2, versos 1 ao 3, diz o apóstolo Pedro que o evangelho falso atrairia uma gama e uma massa de gente tamanha. Então, quem é que está com a razão? Esse pastor ou Jesus e o apóstolo Pedro? Hein? O evangelho falso atrairia uma massa de gente. Inclusive, vamos lá, a igreja universal do reino de Deus, ela atrai uma massa de gente. E vocês pentecostais, né, pelo menos os clássicos, vão dizer que eles não passam de uma seita. Mas vai ver as igrejas e os megatemplos deles. Há um crescimento fora do comum, mas há aprovação divina lá? É claro que não. E vocês negam isso também. Quem foi que te disse que crescimento numérico atesta a aprovação divina, meu amigo? A nossa diferença é que nós temos fogo. Você conhece a história dos grandes calvinistas? Você conhece, por exemplo, a história dos puritanos, o fervor, a devoção que eles tinham, a piedade, a pureza, o fervor evangelístico que eles tinham, que floresceram lá no século XVI, século XVII, XVIII, foram tendo maior proeminência. Vocês sabiam do fervor deles? Tanto é que no sermão tinha uma frase entre os puritanos que dizia o seguinte: um sermão deve de trazer luz e calor. Luz, primeiro, para trazer entendimento ao texto bíblico. Para trazer revelação do texto quando o orador, quando o ministro está expondo às suas ovelhas. Deve trazer luz, entendimento, mas também deve trazer calor. Ou seja, fogo, devoção, piedade, santidade na prática. Os puritanos, todos eles calvinistas, argumentavam e tinham fogo em suas prédicas. Tinham fogo de Deus em suas vidas. E abalaram a Inglaterra, por exemplo. Onde eles chegavam, mudavam até mesmo as leis. Isso não é fogo? Isso não é avivamento? Inclusive, você cita também, no início, vocês podem voltar aí, eu assisti todo o vídeo, tá? E bem nos primeiros minutos, na parte introdutória dessa prédica desse pastor,
ele cita Jonathan Edwards. É impressionante, né? É uma incoerência, eu penso. É contra calvinismo, fala dos calvinistas, mas cita Jonathan Edwards, que era um puritano, era um calvinista. E ele ainda cita o célebre sermão de Edwards, chamado Pecadores nas Mãos de um Deus Irado. Quando ele pregou, veja se calvinista não tem fogo, olha só. Quando ele pregou, diz que as pessoas se agarravam nos pilares da igreja, pensando que o chão se abriria debaixo deles e o inferno se abriria e os consumiria. Alguém estava passando, após o término da pregação do sermão de Jonathan Edwards, alguém estava passando e cerca de 400 metros de distância da igreja de Jonathan Edwards, esse senhor que estava passando testemunhou que ouvia gemidos, uivos e gritos de pessoas como que dores de parto de uma mulher. Eles pensavam, o inferno está chegando. Foi a pregação poderosa, cheia do fogo de Deus, que produziu isso naquela comunidade, naquela igreja reunida em torno do nome de Cristo. Mas mesmo assim, Edwards depois fez uma análise daquele evento. E ele foi analisar em 1 João 4, a partir do verso 1, quando o apóstolo João diz, examinai os espíritos, examinem, coloque-os à prova. E ele de fato fez. E ele argumentou dizendo o seguinte, que gemidos, gritos, uivos, reações que nós temos, reações emocionais, não provam absolutamente nada uma verdadeira conversão, um genuíno avivamento. Edwards argumentou nesse, não prova absolutamente nada. E o que se prova? Edwards argumentava, um retorno e uma volta às Escrituras, uma vida de devoção, santidade na prática. Esse avivamento está me conduzindo a glorificar a Cristo em tudo aquilo que faço, está me levando ao retorno das Escrituras, a meditar nela, a me dedicar nela, a crescer nela. Está me ajudando na vida santa. Essa experiência que estou experimentando está me conduzindo a amar ao meu próximo. Edwards argumentou nesse sentido. Era um calvinista. Agora, incoerência. Fala de calvinistas, fala que calvinistas não têm fogo, mas cita Jonathan Edwards, que era um calvinista. No início do sermão ele cita. E não fala mal, pelo contrário, fala muito bem de um calvinista. Mas calvinistas não têm fogo, né? Meu Deus do céu. O último dos puritanos, Martyn Lloyd-Jones, ele tinha fogo. Tanto é que ele destacou também uma frase bem interessante que é muito falada em nossos dias. Que ele diz assim, sobre a questão da pregação. A pregação é a lógica em chamas. Mas calvinistas não têm fogo, né? Percebe? Percebe a incoerência? Agora, eu preciso ler o texto bíblico. É preciso analisar o texto. Eu só falo as coisas lendo a Bíblia. Ele está expondo Joel 2,30. Em Joel 2,30, há uma profecia de Joel dizendo assim, que Deus mostrará prodígios no céu e na terra, sangue, fogo e colunas de fumaça, ou colunas de fumo, né? E aí, ele pegou os elementos que aparecem aqui, sangue, fogo e colunas de fumo, e alegorizou, dizendo que o sangue é o sangue de Jesus. Dizendo que o fogo é poder, é Pentecoste. E colunas de fumaça é glória de Deus. Uma interpretação totalmente contrária, hermeneuticamente falando, exegeticamente falando, do que o contexto apresenta. Sangue, fogo e colunas de fumaça não tem nada a ver. Você vai ver, né? Um pentecostal se fala em fogo, ele pensa que é voar, rodopiar, sair correndo com um banco na cabeça, né? Fala-se em fogo para pentecostal já... Fogo, meu Deus, tem nada a ver. O fogo aqui não tem nada a ver. Esses três elementos que Joel destaca no capítulo 2, verso 30 da sua profecia, são figuras predominantes na linguagem bíblica para destacar guerra, para destacar e enfatizar juízo de Deus, julgamento de Deus. Pega as pragas do Egito. Pega as pragas do Egito, você vai perceber que Deus transformou as águas do rio Nilo em sangue. Depois, em outra praga, fez descer fogo do céu. Sangue e fogo são figuras predominantes para demonstrar juízo de Deus. Pega a linguagem no livro do Apocalipse. Esses três elementos aparecem. No capítulo 7 e no capítulo 9 do Apocalipse, esses três elementos aparecem.
Sangue, fogo e fumaça, indicando o juízo de Deus. Quando esses três elementos aparecem na linguagem bíblica, eles demonstram isso, eles demonstram o juízo de Deus, eles demonstram guerras. Porque pensa numa figura, num contexto de guerras. Pense no contexto de guerras. Tem sangue sendo derramado, tem sangue escorrendo, tem casas sendo queimadas, pegando fogo, e automaticamente esse fogo vai levantar uma fumaça, de modo que a quilômetros de distância se pode perceber a tragédia, se pode perceber a fumaça. Sangue, fogo e fumaça tem a ver com o contexto de julgamento, de guerras. E aí esse pastor alegorizou, né? Aí ele fala que fogo é assim, é por isso que ele está falando de fogo aqui, que nós calvinistas não temos fogo. Mas esse fogo a gente não quer mesmo. Fogo de julgamento, fogo de guerra a gente não quer mesmo. Mas ele alegorizou, dizendo, não, o fogo é o fogo do Espírito, é o poder pentecostal, é o fervor. Tem nada a ver. E todo intérprete, expoente e estudioso sério da Bíblia, ele sabe do perigo da interpretação alegórica do texto bíblico. Pega a história da igreja, pega Orígenes, por exemplo. É por isso que alguns estudiosos que estudam a patrística não consideram Orígenes como pai da igreja, como um dos pais da igreja, por causa dessa interpretação alegórica dele. Que ele alegorizava muito o texto bíblico, interpretações absurdas ele dava. E aí pentecostal faz isso, é muito comum, né, entre pentecostais. Esse pastor alegorizou. O sangue aqui é o sangue de Jesus, tem nada a ver. O fogo é o fogo do Espírito, tem nada a ver. E fumaça é a glória de Deus, tem nada a ver. Vê o contexto, que é uma profecia de juízo, de julgamento, que Deus traria a guerra. É isso que o texto está dizendo. Os reformadores do século XVI sempre enfatizaram a literalidade do texto bíblico. Porque a interpretação alegórica é perigosa, é antibíblica. E por que não dizer algumas vezes pode ser até herética? Porque o texto está dizendo que é fogo, aí você, não, aqui não é dificuldade de interpretar que o fogo ali é literal. Não, o fogo aqui não é literal, é alegórico. Então os reformadores sempre deram a tônica na literalidade do texto. E aí vocês querem alegorizar. Quando o texto não está falando absolutamente nada de alegoria. Existe uma das regras de hermenêutica que ensina algo parecido. Sabe o que diz a regra de hermenêutica? Que a escritura, o texto bíblico, tem um sentido. E esse sentido é o sentido literal. Mas a regra não para por aí, ela prossegue. Porém, quando seres inanimados são usados para descrever seres viventes, aí ela pode ter um sentido alegórico. Mas aqui, qual é o sentido? Existe algum ser vivente para ser comparado aqui? Ok? Jesus, por exemplo, quando na noite em que foi traído, ele pega o pão e ele pega o vinho. Ok? E ele pega seres inanimados e diz, isto é o meu corpo, isto é o meu sangue. Olha, seres inanimados, e ele compara a si mesmo, que é um ser vivente. Aí a gente pode dizer, olha, quando a gente participa da Eucaristia, isso aí não é o corpo, nem o sangue de Jesus literalmente. Isso aí é alegoria. Porque ele usou algo inanimado, pão e o vinho, e comparou com algo que era vivo, presente, ou seja, a sua pessoa. Mas o texto de Joel 2,30, meu amigo, tem nada a ver. Interpretar alegoricamente esse texto tem nada a ver. Isso é interpretação forçosa do texto. Ok? Vamos dar sequência. Principalmente aqueles que têm campo nas mãos. E o pior de tudo, que eu abro o Facebook das nossas igrejas e vejo esses homens pregando lá. E vejo eles pregando lá. Eu desafio todos vocês aqui, qual foi o pastor assembleano que já pregou lá? Vamos lá. Está falando dos calvinistas aí, está dizendo desafio a ver um pastor assembleano pregando em igrejas monergistas ou calvinistas, né? Em primeiro lugar, é necessário eu destacar um ponto interessante aqui. Calvinistas, eu vou mandar um recado para vocês. É assim que os pentecostais vejam vocês. É assim que arminianos vejam vocês, ou veem vocês. Sabia? É assim que eles veem, eles têm ódio de vocês. Aí o que eu acho incoerente foi alguns dias atrás, quando eu percebi calvinistas no Facebook. Vamos comemorar os 109 anos da Assembleia de Deus do Brasil. Pelo amor do Pai das Luzes.
Olha, pentecostal, assembleiano, comemorando, ok. Ok, ele está inserido naquele movimento. Agora, calvinista comemorando 109 anos é um absurdo, é uma incoerência, e eu penso, será que Lutero, João Calvino, os reformadores do século XVI estariam comemorando? Vamos dar as mãos, é tempo de união. Meus irmãos, todo mundo é filho de Deus. Eu acho que parece que eu estou vendo Lutero, Calvino dando a mão para o pentecostal. Vamos comemorar os 109 anos da Assembleia de Deus no Brasil, do pentecostalismo. Pelo amor, mas eu vi calvinistas, né? Acho que calvinistas que ainda têm saudades do Egito não, do pentecostalismo. Saíram de lá, mas o movimento está inserido. Porque eu não tenho saudades. Eu não tenho. Eu acho que é calvinista que está com saudade. É isso, eles falam exatamente isso de vocês. Mas vocês são cegos e tolos e não enxergam. Aí vocês ficam pagando pau para esse tipo de gente. Ok? Agora, de novo, com os calvinistas, o que eu acho é uma incongruência é calvinista, ok? Calvinista dizendo assim, olha, pentecostal é irmão em Cristo, é salvo. Eu preciso clarificar. Eu não tenho ódio de pentecostal. Eu conversaria com ele como converso com qualquer outro tipo de gente. Conversaria com o Testemunho de Jeová, conversaria com o Adventista, conversaria com o Mormon. Eu conversaria com o pentecostal do mesmo jeito. Aliás, o meu pai é pentecostal. É assembleiano. O meu irmão é pentecostal e eu converso com eles tranquilamente. Falo sobre Bíblia com eles. Percebe? Eu não tenho, assim, ódio de pentecostal. Tenho ódio da doutrina herética e blasfema deles. É disso que eu tenho ódio. Então as pessoas confundem. E o que eu acho a grande incongruência disso é calvinista. Olha, pentecostal, arminiano é irmão em Cristo. São salvos em Cristo. Mas veja a incongruência deles. Eles são salvos, são irmãos, mas pregam o evangelho para eles. Eu conversar com a minha esposa, eu não entendo esses calvinistas. Eu gostaria de entender, mas eu não entendo. Por quê? Se um arminiano é um irmão em Cristo e é um salvo, qual é a razão de eu ficar evangelizando um salvo já? Qual é a razão... Fala igual o professor Girafales. Né? A razão, motivo, causa ou circunstância para evangelizar os arminianos. Então vão evangelizar Testemunha de Jeová, vão evangelizar Adventista, vão evangelizar Mormon, vão evangelizar o pessoal aí da Seixonoye, vão evangelizar Espírita. Então para que evangelizar arminianos? Se juntem com eles e vão evangelizar esses tipos de gente. Percebe? Vocês não julgam o arminianismo como apenas um erro teológico doutrinário. Então, se é um erro teológico doutrinário, deixa os caras seguir a vida deles e pensar daquele jeito. É apenas um erro, não é heresia. Então, para que pregar o evangelho para arminiano? Se é apenas um erro teológico doutrinário. Eles só pensam diferente de vocês, caramba. Mas vocês estão toda a vida no Face, né? O calvinismo é o evangelho, graça de Deus, evangelho. Olha, se o calvinismo é o evangelho, então o arminianismo não é o evangelho. O que é o arminianismo? É outro evangelho que Paulo discorre em Gálatas 1. Então, calvinistas, usem a cabeça. Eu sei que vocês usam, mas usam um pouquinho mais. Vocês não estão usando bastante. É uma questão de coerência. Se é apenas um erro, para que pregar o evangelho para arminiano? Se não é heresia, para que pregar? Eles só pensam diferente. Mas ficam pregando, vão pregar o evangelho para arminiano. Pelo amor de Deus! Pelo amor de Deus! Eu já vou finalizar. Qual assembleano que já foi convidado para pregar numa igreja? De vez em quando não dá de mostrar ele. Eu não para quieto no púlpito. Não! Mas nós cedemos os nossos pulos e sutilmente eles nos colocam a goela abaixo a doutrina da expiação limitada. Que Deus não amou o mundo
da forma como nós pregamos que Deus ama o mundo para nós é cosmo. Ele diz: Deus salva alguns e não muitos. E nós colocamos esses nomes para pregar aqui. Vocês colocam todo mundo para pregar aí, né? Vocês não têm um referencial. Vocês não têm um referencial. Vocês colocam. Agora, o ponto é... A incoerência de vocês é que você está criticando o calvinista, né? Que ensina que a salvação não foi universal, que Jesus não morreu por todos, sem exceção. Mas a redenção foi particular, isto é, somente pelos eleitos. Não, mas calvinista não pode pregar a expiação limitada. Porque vocês creem na expiação ilimitada, não é? Mas calvinista não pode pregar salvação limitada. Nós colocamos... Até achei um cara que fala mais grosso do que eu, né? Nós colocamos no púlpito, nos nossos púlpitos, esses camaradas que pregam a expiação limitada. Pois é. Mas vocês estão criticando que esse tipo de gente, esses calvinistas, são colocados no púlpito para pregar, porque creem que Jesus morreu por alguns e não por todos? Está criticando os calvinistas por isso? Mas eu não vejo vocês criticando. Até hoje, pelo menos eu não vi, né? Se tem aí, mostra para mim, por favor. Até hoje eu não vi vocês criticando Dilma Rousseff no púlpito das Assembleias de Deus. Calvinista que crê na expiação limitada não pode pregar. Mas Dilma, políticos safados, corruptos, canalhas, mentirosos, podem pregar, podem argumentar alguma coisa. Tem espaço de 15 minutos para falar. Chega a época de política, vocês deixam. Essa gentalha está nos púlpitos de vocês. Mas calvinista não, né? Calvinista prega expiação limitada. Vocês não querem deixar mais calvinista pregar no púlpito de vocês, porque prega expiação limitada. Mas vocês deixam também, por exemplo, alguém da Adventista do sétimo dia pregar nos púlpitos de vocês. Vocês deixam. Vocês deixam. Mas não são vocês que sempre batiam de frente nos adventistas? Livros publicados colocando a adventista dizendo são seitas, são heréticos? Mas vocês deixam agora a adventista estar no púlpito de vocês. Mas calvinista não pode. Calvinista não pode porque prega a expiação limitada. Mas vocês deixam um grupo chamado Voz da Mentira, ou Voz da Verdade, tá no púlpito de vocês. Vocês deixam esse pessoal aí tá no púlpito, cantando, falando, que nega uma das doutrinas basilares da fé cristã, a saber, a doutrina da Santíssima Trindade. Mas calvinista não pode porque prega a expiação limitada. Mas cara que nega que há um só Deus que subsiste em três pessoas distintas, que nega a Trindade, aí vocês deixam estar no púlpito das Assembleias de Deus, né? É uma incoerência. Agora, não é calvinista que diz que Jesus morreu por alguns e não morreu por todos, sem exceção. Não é calvinista que diz isso. É a Escritura. Isaías 53, versos 11 e 12. Diz que a morte de Jesus justificará a muitos. No verso 12, ele diz assim: pelo que lhe darei a parte de muitos. Lá no finzinho diz que ele levou sobre si o pecado de muitos. Não foi de todos, do grego pantas. Vamos conferir? Mateus capítulo 26, verso 28. Porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento que é derramado por todos? Não, por muitos, para a remissão dos pecados. Então não é calvinista que está inventando isso. É a Escritura que está dizendo. Então não é um problema com nós calvinistas. O problema é com o coração de vocês e o orgulho de vocês que não querem aceitar a verdade escriturística. Aí não é um problema comigo. É um problema com vocês, com Deus, com a Escritura, com a palavra que ele inspirou. Então vai reclamar com ele, não com nós calvinistas. Hebreus 9, 27 e 28, diz o autor, que aos homens está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Assim também, verso 28, Cristo oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos. Não é de todos, para tirar os pecados de muitos. Além disso, a Escritura diz que Jesus morreu, Mateus 1, 21, pelo seu povo,
João 10, versos 11 e 14, pelas suas ovelhas. Atos 20 e 28, morreu pela sua igreja. Romanos 8, versos 32 ao 34, morreu pelos seus eleitos. Carta aos Hebreus 2 e 13, morreu pelos seus filhos. Nenhum lugar da Escritura diz que Jesus morreu por todas as pessoas do mundo, sem exceção. Ou que a redenção foi universal. Não existe nenhum texto dizendo Jesus morreu por todas as pessoas do mundo, sem exceção. Então vocês estão ensinando algo que é contrário à palavra de Deus. Olha, mas calvinista não pode pregar nos púlpitos. Mas será que um católico romano poderia pregar nos púlpitos das Assembleias de Deus? Por quê? Porque os católicos pregam a expiação ilimitada. Ou seja, creem que Jesus morreu por todas as pessoas do mundo, sem exceção. Assim como vocês, arminianos pentecostais. Sabe que os católicos pregam isso? Então, vocês deixariam um católico romano pregar no púlpito de vocês, né? Porque eles creem que Jesus morreu por todos, sem exceção. No Catecismo da Igreja Católica, páginas 172 e 173, diz assim: ao entregar seu Filho por nossos pecados, Deus manifesta por seu desígnio sobre nós, é um desígnio de amor. Esse amor não exclui ninguém, não é restrito. A igreja, no segmento dos apóstolos, ensina que Cristo morreu por todos os homens sem exceção. Não há, não houve e não haverá nenhum homem pelo qual Cristo não tenha sofrido. Católico romano ensina a mesma coisa que vocês. Vocês deixariam um espírita pregar no púlpito de vocês? Pois é, um espírita crê que Jesus morreu por todas as pessoas do mundo, sem exceção. No livro Cristianismo e Espiritismo, página 216 e 269, diz assim: assim, nem eleitos nem réprobos, a humanidade não se divide em duas partes, dois pontos, os que se perdem e os que se salvam. O caminho da salvação pelo progresso é franqueado a todos. Adquire a certeza de que Deus é real. Essa luz celeste faz dissipar-se o medo do inferno, de Satanás e desse Deus terrível do calvinismo. Olha aqui, espírita, protestando contra calvinismo. Vocês deixariam um mórmon pregar no púlpito de vocês? Os mórmons creem na expiação ilimitada, assim como vocês. Quer ver? Ensinamentos do profeta Joseph Smith, página 184. E os apóstolos não ensinaram que o ser humano seria incondicionalmente eleito para a vida eterna. Vocês deixariam também um testemunho de Jeová pregar no púlpito de vocês? Testemunho de Jeová que crê que Jesus morreu por todos, assim como vocês. Olha o que aqui diz. No livro A Sentinela, em novembro, no dia 1º de novembro de 1899, página 230, diz assim: mas alguém talvez dissesse, Cristo morreu somente pelos pecados da igreja e não pelos pecados do mundo. E, consequentemente, os pecados do mundo não podem ser perdoados. Nós respondemos, não. A declaração das Escrituras é positivamente não. Só que Jesus Cristo, pela graça de Deus, provou a morte por todo homem para servir de testemunho a seu tempo. Mas, além disso, o apóstolo diz, ele é a propiciação pelos nossos pecados e não somente pelos nossos, mas pelos de todo o mundo. 1 João 2 e 2. Vocês deixariam seitas pregar no púlpito de vocês? Espiritismo, mormonismo, russelismo, catolicismo, vocês deixariam? Mas calvinista não pode. Essas seitas aqui pregam que a expiação é ilimitada. Meus irmãos, a minha oração é que o Espírito Santo abra os olhos, que está abrindo, de muitos pentecostais, e eu louvo a Deus por isso. Muitos pentecostais estão abrindo os olhos. Sabe por quê? Porque a Escritura está sendo restaurada. Se queremos uma nova reforma, restauramos o sola Escritura. Não esqueça de deixar o seu like. Ok, meus irmãos? Abraço.